Olá, saudações tradicionais. Eu sou o Vodunce Cleiton Araújo Olissace, sou de Olissá. Sou o povo tradicional de matriz africana, FON, povo Marri. Faço parte do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para os povos tradicionais de matriz africana, o FONSAMPOTPA. O FONSAMPOTPA é uma organização nacional que está presente em mais de 22 estados, tendo a causa da soberania alimentar e nutricional para os povos tradicionais de matriz africana e a partir daí combater o racismo, discutir línguas tradicionais africanas, terra e territorialidade e principalmente a identidade do povo tradicional de matriz africana e o contínuo eterno com a África. Nós temos o conceito de povo tradicional de matriz africana, respeitando a diversidade e as diferenças e há formas de pensar toda a tradicionalidade africana no Brasil. Porém, nós estamos aqui para falar do FONSAMPOTPA ou até mesmo trazer você para o FONSAMPOTPA, falar da nossa organização e da nossa missão. Mas estamos aqui para fazer um alerta e trazer o alerta e as consequências se nós não formos à luta pela democracia. Está colocado hoje no Brasil a ameaça pela democracia. Está colocado hoje no Brasil a ameaça do Estado democrático de direito. Enquanto os povos tradicionais que somos, enquanto militantes, população negra brasileira, descendentes de pessoas que foram escravizadas pelo holocausto da escravidão, não podemos permitir que o fascismo, que o racismo vista-se e suba a rampa do Palácio do Planalto. Não podemos permitir que o racismo, em simples canetada, revogue os decretos, crie emendas constitucionais e tire direitos dos povos tradicionais, direitos das comunidades tradicionais, do povo do campo e da floresta, das mulheres, das minorias, dos LGBTQI+. Não podemos permitir a destruição da educação, a destruição da diversidade da educação no Brasil. Não podemos permitir o massacre ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a destruição das nossas reservas, a destruição das nossas unidades de conservações. E isso vai ser impactante para as comunidades tradicionais, que vivem da natureza, que vivem da economia tradicional, do extrativismo. A destruição das unidades de conservações será o fim total dos conceitos tradicionais que nós temos aqui no Brasil. O racismo, a revogação de decretos, como o Decreto Federal 6040, que foi assinado em consoante ao Tratado Internacional da Resolução 69 da OIT, a resolução da OIT, que determina que os estados que têm uma assinatura, que têm cadeira na ONU, criem políticas para os seus povos tribais e tradicionais. O Decreto 6040 significa um avanço, significa o conceito e a militância de combater o racismo ambiental, de garantir a terra e a territorialidade para as comunidades tradicionais, garantir a economia do nosso povo, garantir a dupla cidadania com o contínuo, com a África, garantir que unidades territoriais tradicionais, os terreiros antigos, sejam tombados e reconhecidos como patrimônio da humanidade. Hoje no Brasil temos cerca de 8 terreiros que são tombados como patrimônio nacional da humanidade. Isso está ameaçado. No momento em que o Ministério da Cultura está ameaçado, toda a sua política está ameaçada. O IFAM já está sucateado. Estamos perdendo os museus, estamos perdendo nossa história. Se perdemos museus tão importantes para o Brasil, imagine os terreiros que são tombados, que já são vistos pelo fascismo, pelos nossos inimigos de plantão, como lugares de demolições, de lugares de adoração do diabo, etc. e tal. Eles querem nos destruir pelo viés da democracia. Querem nos destruir, falando que eles são maioria, que estão colocados como maioria, que a maioria irá vencer. Porém, a maioria irá nos esmagar. Nossa luta está colocada. Precisamos somar mais votos. Precisamos lutar, não pelo um outro candidato, não pelo partido de plantão, não pela ideologia partidária, não porque nós gostamos ou não gostamos dos candidatos que estão colocados, mas precisamos lutar pela nossa continuidade, pela nossa existência, pelo aquilo que nós acreditamos. Se você não é povo tradicional de matriz africana, se você não é quilombola, se você não é indígena, não é cigano, não mora na floresta, nem mora no campo, não é agricultor familiar, não é gay, mas se você é um cidadão consciente, se você é um cidadão que tem consciência, que tem um caráter
humano, que pensa em humanidade, não pode permitir que o fascismo destrua e persiga as minorias. O que está colocado nessas eleições é a destruição das maiorias pelo fascismo, esse conceito esbranquiçado, esse conceito eurocêntrico, esse conceito de soberania que irá perseguir negros, mulheres, jovens das periferias, índios, ciganos, povo do campo e da floresta, é um conceito não humano. Então não é preciso ser cigano para defender o povo cigano, é preciso ser humano. Não é preciso ser humano, não é preciso ser da tradição da africana, não é preciso ser de um terreiro, da Umbanda, do Candomblé, da Jurema, da Encantaria, para perceber que a destruição desses povos é algo legal. Não é preciso ser do outro para ser solidário e ser humano ao outro. É mais que uma questão política partidária, é uma questão de humanidade. É uma questão de humanidade. A nossa tradição, ela alimenta, ela não violenta. Temos uma tradição, a soberania alimentar, isso não pode ser colocado como uma ameaça. A natureza para a gente é divindade, e isso não pode ser perdido. Deste modo, para você, que é cidadão de bem, vamos à luta. Some com as minorias, some com a maioria, que somos nós, população negra. Mais de 50% do Estado brasileiro é composto pela população negra e parda. E temos colocado aí uma proposta política de retirar direitos da população negra. Não existe democracia racial no Brasil. Foram 300 anos de holocausto da escravidão. E apenas em 13 anos nós tivemos algumas reparações. Precisamos da continuidade dessas reparações. Para isto, vamos à luta. Nesse dia 20, vamos à luta. Vamos à urna no dia 28. Vamos votar 13. Vamos garantir o direito das comunidades tradicionais, o direito dos povos tradicionais, o direito da população negra. E não ao fim da natureza, não ao fim do meio ambiente, não ao fim da população que está no campo e na floresta. Muita força, muito axé. Vamos à luta. E viva a democracia.